Fala galera do canal Café com Jesus, hoje eu tô aqui com o Wesley. Fala galera, tudo bem? Mais um podcast toda semana, né Wesley? Toda semana. Toda semana desde março estamos aí gravando um podcast pra você, ou com um convidado, ou falando sobre um tema. E tem sido gratificante, né Wesley? Muito. E antes da gente apresentar o nosso convidado, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu gostei, já compartilha com alguém esse podcast. E também, hoje eu e o Wesley estamos aqui, né, fardado com a camisa, o Wesley com moletom, tem a camisa preta aí também, temos né? a versão versão black da camisa do Café com Jesus, a estampa, vou até virar a minha aqui também, ó. Dá pra ver, eu acho, né? Dá pra ver, Murilo? Dá. Tranquilo. Dá pra ver? Show. Então, você pode garantir a sua camisa no site da OJF Club, www.ojfclub.com. Entra aí, garante sua camisa do Café com Jesus. E como diz a nossa camisa aí, né, Wesley? A frase que foi você que inventou, inclusive, né? Já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus. E hoje a gente tá aqui com o Tom. Seja bem-vindo, Tom. Obrigado. É Tom, como é que é teu nome inteiro? Meu nome é Anderson. Anderson. E da onde vem o Tom? Cara, desde a infância, né? Desde molequezinho ali. Meu nome era raro de se falar, mas era por Tom mesmo. Tom. E ficou. E ficou. Então hoje a gente decidiu chamar o Tom aqui, é um grande amigo do Wesley há muito tempo. Eu conheço há pouco tempo o Tom, porque ele tem um testemunho lindo e a gente quer ouvir um pouco da tua história. Então obrigado, tá? Por aceitar o convite, por estar nesse lugar e que o Espírito Santo use a nossa vida. Amém? Então, Tom, vamos começar, como diz, começar do início. Como que começou a tua caminhada aí com Deus, como é que era o Tom antes de Deus também? Conta aí um pouquinho pra gente. Sim. Então, quero primeiramente agradecer a vocês aí pelo convite também, né? Que pra mim foi surpresa, né? Mas fiquei feliz também, né? Porque, como eu sempre falo, não pode parar só em nós isso, né? Amém. É um testemunho vivo, né, cara? E hoje eu tô aqui também pra compartilhar um pouco disso, né? Mas, minha conversão, antes da conversão, né? Eu era um cara que nem a gente tinha comentado, né, Wesley? Era um cara mais do mundão, né? E o que aconteceu comigo foi mais um exemplo, assim, tipo, de conhecer Jesus, assim, não pelo amor, mas mais pela dor mesmo. Sabe? Pela dor. O pior caminho, na verdade. O pior caminho. E aí foi o que eu não queria ter passado, né? Mas se era pra ser assim, né? Eu acompanhei bem tranquilo também. Mas foi um tempo assim que eu cheguei a conhecer Jesus mesmo, sabe? Amém. Conheci, antes da minha conversão, os meus pais já são cristãos. Uhum. Eu já tenho minha família, bem dizer, berço cristão, sabe? Mas eu era aquele cara que queria conhecer as coisas do mundo, né? Como todos os jovens hoje querem saber disso, né? Exato. Querem ter acesso a essas coisas que eles pensam que é ali que tem a felicidade, né? Verdade. Mas literalmente a felicidade não vem das coisas que o mundo entrega, né? Sim. Mas a nossa felicidade verdadeira é em Cristo, né? Amém. É ter Ele, né? A presença dele, né, em nossos corações. E comecei a conhecer a Jesus foi, a princípio, acho que o Wesley sabe um pouco da minha história. Antes da minha conversão era um cara tipo do mundão, fazia coisas assim que literalmente não agradava mesmo a minha família, né? E eu vi que eu tinha que mudar, eu sentia algo assim que eu tinha que mudar. Só que mesmo assim eu insistia. Fazia as coisas assim erradas, assim, mas literalmente eu comecei a pensar, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E eu comecei a olhar também, tem a mudança do Wesley ali, que também nós acompanhamos, né, um tempo ali junto ali. O Wesley, tu se converteu antes do Tom? Antes. Eu quero falar pra galera, o Tom sabe do que eu vou falar, mas pra mim é uma alegria muito grande, né, de hoje ver que o Tom serve ao Senhor, que o Tom serve a Deus, porque aqui tá o cara que a gente fumou muitos roches junto. Teve uma cena em que eu lembro até hoje, em que um dia eu fui bêbado cortar cabelo com o Tom e eu tava dormindo em cima, mano, da cadeira. Meu Deus. Dormindo em cima da cadeira. Então, mas assim, eu lembro que quando eu mudei de vida, eu sempre falava pro Tom em que eu vi algo diferente nele, sabe?
que um dia Jesus ia encontrar ele e tudo mais, e o Tom sempre acreditou em Deus. Tom sempre acreditou em Deus. Então, eu falo isso, que pra mim é uma alegria muito grande hoje estar aqui com ele, conversando. Hoje eu cortei cabelo de tarde com ele, a gente tava conversando sobre a palavra do Senhor, porque eu tive que me afastar de muitas amizades, assim como ele com certeza teve, ele vai falar sobre isso, mas é bom ver que uma delas, que foi o Tom, que era meu grande amigo também, o Senhor salvou ele, tá compartilhando tudo aí com nós, né? Então, pode continuar, Tom. Eu só queria dar esse adendo mesmo. Não, antes de continuar, olha só que como as coisas de Deus, assim, são malucas, né? No sentido bom. Sim. Vocês estavam anos atrás, que a gente falou, fumando e coisa arada, e hoje vocês estão numa mesa falando sobre o que Jesus fez na vida de vocês e sobre Jesus. É maravilhoso, né? Pode continuar, então. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Como eu estava comentando ali antes, a gente tinha um momento assim de loucuras, né? Sim. Mas mesmo assim a gente tinha fé, né? Tinha fé. A gente tinha um coração bom, né? Como o Wesley tem um coração bom. Tom também, mano. Tinha um coração bom, sabe? Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de servir, sabe? E só faltava mesmo Jesus na minha vida, sabe? Uhum, era a única pra completar. coisa. Pra ter um exemplo, um complemento sobre ter ele mesmo, sabe? Tipo, ter uma experiência com ele. E antes disso, eu comecei na igreja, assim, foi numa quadrangular. Comecei numa quadrangular. E aí, fui uns dias, aí acabei me afastando de novo, daí uns amigos meus me convidaram para ir numa outra igreja também, aí fui na Assembleia, comecei a ir também lá, aí ia tipo um domingo sim, 2 não, sabe, aquele jeito. E aí eu senti assim de conhecer outras igrejas, só que eu não tinha aquela vontade de tipo frequentar mesmo, sabe, de permanecer assim. Mas eu senti que Deus queria algo comigo, cara, sabe? Queria que eu fosse usado de alguma forma. E eu, tipo, sempre fui barbeiro, já tenho acho que uns 7, 8 anos já de caminhada na barbearia. E eu sou um cara que eu converso bastante, sabe? E eu tenho uma facilidade de conversar com as pessoas. Eu via que Deus, de uma forma assim, sabia que eu tinha um dom, tipo, de acesso certo, assim, para falar do amor dele para as pessoas. E só que eu usava de uma outra forma, para convidar para ir para outros lugares, sabe? E aí eu cheguei um tempo assim que eu vi, cara, eu preciso de Deus, cara, eu preciso de Deus na minha vida, porque é algo que eu não queria mais viver aquilo que eu estava vivendo, porque eu experimentava muitas coisas assim, tipo, que nem o Wesley comentou, a gente fumava narguilé, a gente bebia, sabe, coisas que a gente pensava assim que trazia isso a felicidade para nós, mas eu vi que quando eu chegava em casa, mano, eu tava aquele cara triste de novo, sabe, que ele não preenchia, e eu senti que eu precisava de algo mais que isso, sabe, e eu encontrei isso em Jesus, sabe. Amém. E é isso que me preencheu, e só que para eu ter esse preenchimento com Jesus, eu tive que passar por uma situação bem complicada, que eu e minha esposa, a gente não estava totalmente convertido, a gente não tinha se batizado ainda, a gente não frequentava uma igreja assim que fosse meio diariamente, sabe? E aí eu lembro que um amigo meu, até o Thiago, hoje ele está trabalhando lá com nós, ele comentou comigo para mim conhecer uma igreja dele. E aí eu falei, cara, vamos. E aí foi pra ir na igreja dele, não consegui, sabe? Quando algo te prende, assim, tipo... E aí eu falei, cara, mas eu preciso ir. E aí nisso, deu um mês mais ou menos, a minha esposa ficou grávida. Tipo, teve uma gravidez assim, a gente ficou muito feliz, sabe? Uma notícia, tipo, muito top pra nós, sabe? Mas no mesmo tempo que ela ficou grávida, a gente ainda tava no mundo, sabe? Tipo, fazendo as coisas que não agradavam, sabe, a Deus. Mas eu senti que eu queria mudar.
E a minha esposa, ela é católica, né? Ela era católica, né? Do berço católico. Sim. Daí eu pensei assim, cara, eu tenho que voltar pra igreja, cara. Tipo, agora eu vou ter um filho, né? Falei, o cara tem que Acertar a minha vida. Eu tenho que mostrar algo assim, ser espelho pra ele, né? Uhum. E aí eu continuei ainda, cara. Continuei ainda no mundão, assim. Continuei fazendo coisas erradas, assim, também. E aí chegou um tempo, assim, que começou a acontecer algo, tipo, que nem na gravidez dela, que daí já começou a ser uma gravidez de risco, né? E aí começou a complicar mais a gravidez dela. E aí foi o momento que eu comentei antes, que daí que eu fui atrás de Deus, tipo, atrás de buscar Deus na dor. Na dor. E aí eu pensei assim, cara, só você mesmo, pai, pra poder suprir essa dor que eu tô sentindo agora. E ela teve uma gravidez de risco e ela acabou indo pra... Até eu e ela fomos fazer um teste pra saber o sexo, pra gente começar a fazer chá de revelação, Sim, essas claro. coisas. E eu queria saber o sexo do neném, né? E eu queria muito ter um piá. E isso era, tipo, sabe quando você sentia assim, é um piá, é um piá. E aí a gente sabia, fizemos a ultrassom ali e acabamos fazendo a ultrassom e a doutora olhou pra nós assim e ela já tava com, acho que era 29 semanas. Entre 28 e 29 semanas, assim. Ele já tava grandinho, só que no mesmo tempo, assim, ele não conseguia desenvolver os órgãos dele, sabe? E aí, só que naquele tempo que a gente descobriu, cara, nós ficamos muito felizes. Porque o nosso sonho era ter um filho, sabe? Sim. Nós tipo, os amigos nossos ao redor, todos eles tendo filho, e a gente, tipo, cara, nós temos 15 anos entre namoro e casado, sabe? E que nem eu comento, né, para os amigos meus que foi minha primeira esposa, né, desde o namoro até hoje. Só que a gente não era casado, né? Sim. E aí eu vi que eu tinha que mudar algumas coisas assim, e eu sentia isso. Só que daí naquele tempo que a gente foi para descobrir a gravidez, o sexo na gravidez, daí a gente sentiu assim de algo assim que ia acontecer, mas algo tipo grave, sabe? E eu senti que a minha esposa também queria algo grave, que era um risco na gravidez. E ela daí nós fomos lá para descobrir assim, cara, o sexo, e a doutora olhou para nós e falou: se eu fosse vocês, eu não se preocupava com isso, sabe? Porque, meu Deus. Porque o mais importante agora é você já levar a tua esposa a ser internada, né? E nisso me deixou, cara, sem saber o que fazer, sabe? Abalado, aí, né? Me abalou bastante. Aí eu falei, cara, será o que tu quer mostrar pra mim, Deus, sobre isso, né? Que eu tentava ir na igreja e não conseguia, sabe? Tinha algo que me impedia de buscar, sabe? E aí eu vi que ela comentou isso, cara, que lá me deu um choque, sim. Eu falei, amor, vamos ter que ver o que é isso aí, pra talvez você também não sofrer com isso, né? E a gente acabou indo pro hospital. Aí depois daquele dia começou um pesadelo. Aí que nós começamos a sofrer, cara. Tipo, tanto ela como eu. E aí nós passamos uma semana no hospital, ela internada. E aí eu posava com ela, ia trabalhar na barbearia. E preocupada com o nenê também. E foi numa quinta-feira de noite, na semana que ela foi internada, o nenê acabou entrando em óbito, né? Meu Deus. E entrou em óbito e tava, tipo, dentro do útero dela, cara. Tipo, e foi uma coisa assim que, cara, na hora, assim, aí me chocou, sabe? Me deixou muito pra baixo, assim. E eu pensei, cara, é só você, Deus, pra tentar trazer ele de volta pra nós, né? E eu falei, cara, era o que a gente queria, a gente já tava, tipo, pensando em ter um filho e veio esse filho, né? Mas acabou de ele, tipo, morrer na hora lá que ela tava tentando fazer um parto, só que era de parto normal, só que daí como ele morreu já, tipo, ele já tava meio óbito dentro, assim, e ele acabou ficando com a posição errada pra sair, né? Sim. E, cara, ela sofreu muito, sabe? Ela sofreu e
E também eu sentia meio que triste por ela, porque antes de acontecer isso, a gente tinha oportunidade de conhecer a Deus, a gente tinha oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Deus, sabe? Só que a gente foi buscar nessas horas mais difíceis, que foi o momento assim que ela estava internada. E aí nesse momento que eu fui procurar uma igreja, que daí esse meu amigo Thiago falou, vamos lá. E eu fui até a igreja que ele tinha comentado, me passou localização, não consegui achar a igreja. E eu precisando orar, tipo, pela minha esposa. Sim. Aí eu comentava, né, tipo, se ele tinha ido, eu falei, pelo menos salve a minha esposa, né, pai? Salve a minha esposa, que eu sei que como o Senhor deu, o Senhor tira. E eu sei que a minha esposa não tipo, tem um coração bom, não pode estar sofrendo o que ela está passando lá. E, cara, eu fiquei bem triste mesmo, sabe, aquele tempo. E aí teve um momento que marcou bastante nós, assim. E aí, nesse momento que ela estava internada, eu estava buscando ajuda. Só que eu buscava ajuda aonde que antes eu estava buscando, só que não ia atrás, que era numa igreja. E aí foi que eu não consegui achar a igreja de seu amigo e fui pra casa, cara. Fui pra casa. E aí, no momento que fui pra casa, cara, eu cheguei em casa, mano, dobrei o joelho assim, fui orar. Falei, pai, já que a vida do nosso filho não conseguiu dar sequência ali, mas que o Senhor, tipo, salve a minha esposa, né? Que fazia tempo que a gente, tipo, tava junto ali. E aí, cara, chorando assim, com o joelho dobrado, falei, pai, salve a minha esposa, que eu sei que o Senhor é o que a gente mais precisa. E comecei a orar assim e pedir para ele, né, clamar para ele, falar, pai, eu queria que ela voltasse para casa, que ela não passasse por que ela tá passando. Aí na sexta-feira de madrugada, ela ganhou o nenê. Ela teve que ganhar, tipo, meio que... Sim. Como se fosse com um remédio, né? E aí, naquele dia, a minha sogra estava no hospital, né? Posando com ela. E aí, a minha sogra ligou e falou pra mim ir lá trocar com ela de turno, né? E aí, eu fui trocar de turno e ela tinha falado que ele tinha nascido, né? E daí, os médicos pediram se eu queria olhar. E aí, eu olhei assim pra ela e falei, eu não quero ver, na verdade, pô. Que é algo assim que eu vi que eu ia sofrer mais ainda, sabe? E aí minha esposa queria ver ele. Daí minha Nossa, sogra... mas só dando um corte. Que situação, né? Você sonha por tanto tempo ter um filho planeja tudo, né? E a oportunidade de você ver ele já estando morto, cara. Que loucura. Eu sei que é complicado porque minha mãe, ela passou por isso. Minha mãe e meu padrasto, eles passaram por isso. E a mulher que passa por isso é bem complicado, né? Então, você sabe disso. É bem, assim, complicado até... pra ter tudo, né? Sofre, né? A pessoa sofre, abala, portanto que, né? A minha mãe também teve que passar por psicólogo e tal. Mas eu vejo em que é uma situação muito complicada, né? Então, muito complicada. E é só guerreiro que passa por isso mesmo, no osso do peito, né? Então, continua aí falando pra nós aí que... E daí chegou um momento ali que ela queria ver, né? Como eu comentei ali, tipo, minha esposa queria ver ele, né? E a minha sogra achou melhor não mostrar, né? Porque ela já estava abalada com isso. E aí eu saí do hospital para fora para respirar. Daí os médicos falaram, ele vai estar onde que fica mais o corpo, né? Pra gente buscar ele. E aí tu vai atrás de registrar ele. E aí eu pedi pra ela se precisava fazer isso, né? E ela Nossa, falou, ainda tem que registrar, não sabia. E aí ela falou, não, você tem que ir lá no cartório, né? Tipo, não seria um cartório, agora não lembro bem onde que era. Foi como se fosse tu registrar ele mesmo, sabe? Sim. E aí ela me deu uns papel, eu peguei e fui registrar ele. E no momento que eu fui registrar ele, assim... Cara, me veio um choque, assim, tão grande dentro do cara, assim. E eu falei, cara, tipo, eu podia estar aqui no hospital, a minha esposa podia estar ganhando ele, eu indo pra casa
tipo, com ele, sabe? E aí eu falei, agora eu tô indo, tipo, atrás de um laudo também, que eu tinha que escolher um caixãozinho também, mano. Meu Deus. Sim. E, cara, tipo, isso me deixou tão triste, sabe? E aí eu falei, cara, o que tu quer me mostrar com isso, Deus? Falei, o que eu fiz de errado, sabe? Porque, querendo ou não, que nem a gente comentou, tipo, eu não sou um cara, tipo, ruim, sabe? Eu tenho um coração bom, tenho um coração generoso. Eu gosto de ajudar as pessoas. Só que eu vivia errado, sabe? Eu vivia coisas que não agradavam a Deus, né? E, cara, eu aprendi muito com isso também. E só que eu vejo que esse momento que a gente tinha engravidados ali, eu vi que não era o momento certo para nós, né? Eu senti que não era o momento certo para nós, porque tinha coisa na nossa vida que a gente tinha que mudar ainda, sabe? E aí teve uma situação de uma conhecida ali nossa, que ela engravidou e fez um aborto, né? E aí eu fiquei, tipo, cara, fiquei pensando assim, tipo, irritado com Deus, assim. Cheguei até a brigar com Deus. Falei, Deus, tá, mas, cara, eu e minha esposa somos umas pessoas tão boas, né? Por que, tipo, o nosso filho não nasceu, sabe? E daí eu falei, cara, tem pessoas aí que abortam criança, sabe? Tipo, não querem ter e a gente, tipo, querendo ter um filho e não consegue, sabe? E aí aconteceu isso. E aí eu lembro que uma amiga nossa lá, ela comentou, né, que não era no nosso tempo, era no tempo de Deus, né? E ela falou pra nós bem assim, venha conhecer nossa igreja, né? E aí a minha esposa continuou internada ainda. E aí eu falei, vou esperar minha esposa sair do hospital e aí a gente vai tentar conhecer uma outra igreja. E aí nessas igrejas que eu fui, eu comecei a querer buscar mais, sabe? Mas eu senti uma coisa assim que eu vi que tem mais pessoas também que sentem, cara. Hoje em dia eu vejo assim que tem muito preconceito, sabe? Eu não sei se é em todos os lugares assim, mas aonde eu ia, tipo, não vou citar nomes assim, né? Mas eu ia numa igreja, eu fui bastante como se fosse julgado, porque as pessoas, quando eu entrava, elas, às vezes de me acolher, elas me afastavam. Porque do jeito que o cara é, né? Tipo, que nem tatuagem, brinco. Até hoje eu tô coisas que o Espírito Santo ainda tá mudando em mim, assim, que eu vejo que antes eu usava bastante brinco, hoje já tá diminuindo, né? Agora eu tô com esse piercing aqui também, tipo, não vejo a hora de tirar, sabe? É algo que você, tipo, já não é mais você, sabe? Você é uma outra pessoa, que nem a gente tava comentando hoje, né? Você se torna uma outra criatura, né? E eu ia nas igrejas assim, tipo, cara, eu ficava olhando. Também tem umas tatuagens ali, quase nada também. Quase nada. E aí as pessoas ficavam olhando a minha aparência, mas não o que eu carregava, sabe? Mas infelizmente é bem normal, entre aspas, né? Acontecer isso. Bem normal. E, cara, e aí que eu acabei me afastando mais ainda, sabe? Sim. Por causa disso. E aí teve essa amiga que me falou, que eu tinha comentado, que não era no nosso tempo, mas era no tempo de Deus. Que Deus ia alcançar algo de novo para nós, outro filho. E ela falou, venha conhecer a nossa igreja. E aí foi esse tempo aí que eu conheci a Metanoia daí. Aí eu conhecia a igreja Metanoia, eu e a Betina. E nesse tempo que a gente conheceu a igreja Metanoia, cara, foi um dia assim que eu lembro até hoje, mano. Tipo, faz 2 anos e pouco que eu tô lá, sabe? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco que eu tô lá. E o primeiro dia, mano, que eu cheguei na igreja, assim, eu lembro até hoje, cara. Eu cheguei na porta da igreja, assim, do mesmo jeitão que eu ia nas outras, sabe? Tipo, brinco normal, camiseta, tipo... Manga normal, curta. assim, E mostrando, na verdade, porque é algo que eu curtia, né? E aí, cara, eu coloquei o pé na igreja, assim, eu lembro com o meu pastorzão lá, o pastorzão Thiago Brum.
E aí ele olhou pra mim assim, daí tava o pastor Jovan também, que é outro pastor da nossa igreja lá. Olhou assim e falou, cara, que massa teu estilo. E aí veio e me deu um abraço, mano. E eu, tipo, a primeira vez que Já eu tinha foi impactado ali. E, cara, eu olhei assim, que isso, olhei pra minha esposa e falei, que lugar é esse, mano? Que lugar massa, né? E aí ali eu fui constrangido em amor, mano, sabe? E era onde que eu procurava e não achava. Só que nesse momento que eu conhecia a igreja Metanoia, a gente tinha saído já do hospital, a gente tava em casa e eu fiquei uma semana sem trabalhar também. A gente tava tipo no início de uma depressão, eu e minha esposa. A minha esposa não queria desmontar o quarto do nenê. Nossa. Por causa que o quarto tava montado já. E ela pensava assim, não, amor, deixa aí. E eu falei, amor, vamos tirar daí, porque a gente passava por ali e enxergava. Meu sabe? Deus, tá louco. E daí lembrava das coisas que tinha acontecido. Sim. Aí eu falei, amor, vamos doar isso aí pra alguém que precise. A gente... eu sei que Deus vai preparar outro filho pra nós. Mas mesmo eu falando isso pra ela, tipo, dentro de mim, sabe? Cara, eu me sentia muito ruim, sabe? E aí... Nesse tempo, assim, eu e ela tava, tipo, cara, no início de uma depressãozinha, assim. E cara, foi tenso. Eu fiquei uma semana sem trabalhar. Nossa. A minha esposa também ficou chocada, mano. E eu não tinha vontade, mano, de cortar cabelo, sabe? Tipo, parecia que... Que é um dos teus amor, né, Tom? Pra quem não sabe, o Tom ama cortar cabelo. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, cara, eu perdi aquela vontade, sabe? E aí, quando eu olhei assim, cara, eu olhei assim, cara, o que eu tô fazendo? E aí eu tentava, tipo, dar essas forças pra minha esposa, né? E aí eu cheguei o momento de que eu fui conhecer a Metanoia daí. Que daí a gente passou por esse processo aí. E aí eu conheci a Metanoia. E, cara, quando eu conheci a Metanoia, tipo, que eles me trataram daquele jeito, mano, eu senti amado naquele lugar. E eu sempre falo pras pessoas, assim, que... a melhor coisa de você trazer alguém para Cristo é você transmitir o amor dele, sabe? É verdade. E não afastar, né? Não afastar pessoas. Porque hoje tu vê, cara, tantas pessoas que estão ali fora precisando, né? Tipo, de um abraço, né? Precisando, às vezes, de um uma conselho, palavra, cara, uma conselho. palavra, tipo, algo assim que realmente, assim... Mude a vida delas, né? E aí eu vi que eu me senti bem, cara, e comecei a frequentar mais, sabe? E aí comecei a frequentar mais e eu e minha esposa começamos a gostar. E aí foi que nesse tempo aí eu comecei a frequentar mais. Aí teve um retiro, cara. Aí eu e a minha esposa me inscreveram. Os retiros dão o que falar. Retiro é algo muito bom, né, Porque, mano? A gente tem podcast aqui falando sobre o nosso retiro que a gente fez pros jovens e tal, e foi algo tremendo. Eu tenho certeza, é impossível um retiro passar sem dar algum testemunho, algo grande que Deus retiro faz. é o muito bom, mano. E Deus fez algo contigo no retiro. Cara, nesse tempo aí me veio assim, cara, vou me inscrever. E aí fui, eu e minha esposa se inscrevendo no retiro. Era retiro Santidade. E aí, tipo, tinha um final de semana, era os homens e um final de semana as mulheres. E aí, cara, eu falei, eu vou ter que ir nesse lugar, vou ter que ir. Porque eu sentia que eu precisava estar num ambiente assim, sabe? Sim. Eu sentia que eu queria, tipo, ser curado, eu queria sair daquele lugar que eu tava, tipo, aquela escuridão que eu tava. E aí me inscrevi com a minha esposa e falei, vamos pro retiro, vai ser bom pra nós, e fomos. E aí o primeiro foi o nosso, né, o dos homens. E aí fui no retiro, cara, teve uma pregação lá que, cara, me deixou... E aí teve uma música que também que mexeu comigo, A Tua Mesa é Cura. Cara, aquela lá, eu lembro até hoje. E quando tocou esse louvor, assim, o Espírito Santo, assim, cara, falou muito comigo sobre perdão, sabe? Perdão, sobre amor também, cara, e, tipo, mexeu muito comigo, assim. E também o que mais mexeu, assim, eu pensei assim, cara, se eu ir nesse lugar, eu vejo que vai mudar a minha parte do jeito que eu gosto, do meu estilo,
os meus brincos, assim. E, cara, não foi nada sobre isso, sabe? Ninguém falou nada sobre o que você usava, a tua aparência. E nem senti também, né, de tirar isso. Mas o que mais veio, sim, foi sobre o perdão, amor e foi a santidade, mano. Foi a santidade. Essas 3 coisas, perdão, amor e santidade. E aí, quando eu tava lá no meio da oração, cara, tipo, veio um cara e orou por mim, assim, um irmão lá da igreja orou por mim. E aí, cara, ele orou por mim, assim, mano, eu caí no chão, assim, tipo, de joelho, assim, e aí eu senti, cara, um calorzão, assim, mano, imenso, mano, sabe, tipo, parecia que a presença veio, assim, sabe? Te abraçou. E aí eu falei, cara, esse ambiente que eu quero estar, mano. A experiência, né? A experiência cura, né? A experiência cura, né? E aí eu falei pra ele, né, tipo, agradeci, né, e ele falou, cara, tipo, não esqueça que você é filho, e ele falando, tipo, liberando palavra pra mim, né, sobre a minha vida. E aí eu senti de orar, se derramar no chão, sabe? E aí foi nesse momento que o Espírito Santo me falou assim sobre a santidade de novo. Santidade. E aí eu fiquei pensando, santidade, cara, tipo, e eu e minha esposa, tipo, desde os 14 anos, entre namoro, daí estamos morando junto ali, e ela tinha entre 14 para 15, e aí eu tava com, tipo, 17 para 18, sabe? E foi um momento, assim, que a gente não tava vivendo santidade, só que eu conhecia a palavra por causa dos meus pais que eram cristãos. E aquilo ficou dentro de mim, sabe? E sobre perdão. Cara, eu era uma pessoa, assim, que era, tipo, carregar muita mágoa, sabe? E foi sobre amor também, que eu não demonstrava muito, sabe? E foi as 3 coisas que eu mais precisava mudar. E foi o que aconteceu no retiro. E aí eu, vindo do retiro, veio sobre eu falar sobre meu casamento com ela. Cara, veio assim, eu vou ter que regularizar meu casamento, cara, eu vou ter que casar com ela. E aí eu falei, amor, tu vai ir no próximo retiro, quando tu voltar a gente conversa. Daí eu falei, Deus falou comigo de uma forma ali, se ele falar faz a mesma coisa, bora. E aí ela foi no retiro e também sentiu a mesma coisa, sabe? Mesma coisa. Que bênção. Sobre santidade, casamento ali. E aí foi um tempo assim que a gente alinhou, cara, começou a alinhar essas coisas. E aí começamos a guardar dinheiro, começamos a fazer algo assim que a gente antes não fazia. Comecei a andar com pessoas que também eram mais apaixonadas por Jesus. E aí eu comecei a mudar as minhas amizades, mano. Comecei a que nem o pastor sempre fala, mudar sentar em outras mesas, né? Mesas que um exemplo assim, amo mais Jesus que você, né? Que você, tipo, tá num lugar, num ambiente assim, e eu vejo assim que nesse ambiente que você tá, se a pessoa carrega algo diferente, tu também vai querer saber o que essa pessoa tá carregando. Tu vai querer aprender com ela, né? E aí eu comecei a mudar minhas amizades. E na hora dessa mudança das minhas amizades, cara, eu comecei a pensar, cara, eu quero ser uma outra pessoa, aquela pessoa que eu era. E aí só que essa transformação, entre tudo, começou na minha barbearia, que eu vendia bebida alcoólica, escutava música do mundão. Até o Wesley um dia contou que até narguilha ia lá e fumava e coisa arada. Então a tua barbearia era totalmente assim aberta, né? Pra tudo, no caso, né? E cara, hoje em dia eu vejo que a experiência que eu tive, assim, sabe, num retiro foi muito top, mano. O teu batismo foi logo depois do retiro? O meu batismo foi logo depois, que daí eu comecei a mudar, a mudar a minha vida, tipo, que nem... Eu vi que as pessoas que eu queria andar junto, elas carregavam algo assim, e eu falava, cara, eu quero sentir isso também, eu quero carregar isso. E eu, como eu falei antes, eu gostava muito de falar com pessoas, eu gostava de falar, tipo, também do que eu tava recebendo.
E aí eu tava indo um dia trabalhar, eu senti de colocar um louvor. E, cara, eu só escutava a música, tipo, do mundão, assim, coloquei um louvor. Quando eu coloquei o louvor, assim, cara, comecei lá a adorar, assim. E eu senti, mano, de pegar as bebidas que eu tinha, assim, no frigobar e, cara, jogar tudo fora, mano. Sabe? Senti, assim, que não fazia mais parte do meu ambiente, sabe? E aí eu peguei e falei, não, mas vou deixar mais uns dias, eu acho que vai vender, senão... E aí eu vi que não vendia, não vendia. Sabe? Parecia que era algo pra testar, sabe? Era o Senhor trabalhando já no coração, né? E aí tinha uns fardinhos de cerveja lá, eu falei pra um barbeiro que trabalhava lá comigo, falei pra ele, ó, pega e joga fora, cara. Tipo, não quero mais ter isso aí dentro do meu ambiente e quero que esse ambiente seja do Senhor, né? Que seja usado para o Senhor. E aí comecei aquele dia a mudar, e aí nessa mudança aí eu senti também de me batizar. Aí a minha esposa também se batizou. Glória a Deus. Se batizou junto com nós lá. E nessa conversão ali do batismo, cara, eu comecei a mudar mais a minha vida, comecei a me ser transformado mesmo, sabe? Nas atitudes. Hoje o Wesley vê o meu ambiente do jeito que é. Que é um ambiente eu fui lá também, totalmente diferente do que tu tá contando. Eu não vi com os meus olhos esse velho Tom, essa velha barbearia, mas eu vi o que Deus fez de novo lá naquele lugar. E é nítido a presença do Senhor. E o mais notório, Tom, eu vou direto lá, né? É ver o quê? É que além de ter mudado o ambiente, ter mudado o local, você tá mudando as pessoas que estão trabalhando ao redor de você. E isso é o mais importante. Sim. Isso é como a gente tava conversando hoje, em que o que o Senhor ele faz em nós não para em nós, né? Sim. O Senhor ele quer que a gente passe para as outras pessoas, e eu vejo muito isso, sabe? Que por que eu falei pro Johnny até, eu disse assim, o Tom ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque a pessoa que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, que ela tem uma experiência de verdade com Deus, ela não quer viver aquilo só para ela. Ela quer passar para as outras pessoas. E é o que você estava falando. Você senta na mesa e você influencia ou você é influenciado? Então eu vi o quanto você mudou a vida de muito amigo teu que anda ao teu redor, do pessoal da loja que andam ao teu redor. Por causa de um toque. E outra prova também, Senhor, né? Que você é transformado por Deus. É isso que o Tom fez com as bebidas e a mudança do ambiente. Sim. Porque a pessoa que não teve um encontro genuíno com Jesus, ela começa a negociar. Tipo, Deus, mas vender bebida não tem problema. Ou beber não tem problema. Ou fazer isso não tem problema. Mas a pessoa que realmente teve um encontro, foi abraçado pela presença, que nem tu disse, cara, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, muitos podem ouvir e pensar, nossa, mas como ele fez isso com tanta facilidade? Cara, o que é a presença do Senhor perto daquilo que tu tinha ali na tua barbearia, as bebidas e coisa nada? Meu Deus do céu, nem se compara. Então tu começou essa transformação de vida. Eu até lembro do batismo dele, sabe por quê? O Wesley chegou feliz da vida dentro dessa igreja. Eu lembro com meus olhos, cara. Sei. Ele falou, tu não vai acreditar, Johnny, quem se batizou. O meu cabeleireiro, o Tom, meu barbeiro se batizou, não sei o quê. Que ele sempre me falava de ti e tal, dos cortes, mostrava os cortes que tu fazia. E ele feliz da vida, não, o Tom se batizou e tal. E aí comecei a acompanhar um pouco, né, a tua vida, a tua caminhada, e glória a Deus o que Deus fez, né, e tem feito, mas pode continuar, né, começou essa conversão aí e essa mudança de vida. Mas cara, é legal viver isso mesmo, até o dia que eu senti isso, eu falei, cara, se é pra viver mesmo, viver isso, mano, viver o evangelho, é pra viver mesmo, sabe? Tem que ser com tudo. É pra morrer por ele mesmo. E aí... Cara, eu comecei a renunciar muita coisa, mano. Muita coisa na minha vida. E até deixa eu te pedir, essa tua escolha de parar de vender bebida, de mudar o som, o ambiente, tu perdeu alguns clientes por isso? Cara, eu perdi muitos clientes, mano. Muitos clientes. E a parte das bebidas ali, eu perdi bastante. Até que eu, bem dizer assim, cara, falando...
Na parte da bebida ali, eu pagava o aluguel quase da minha sala, mano. Uhum. Eu imagino, né? Imagina um valor bem agregado, né? E aí eu olhei e falei, cara, eu vou abrir mão disso, sabe? Vou abrir mão disso por Cristo, porque eu sei que algo de bom vai acontecer, né? Que isso aí é algo assim que eu não quero mais, sabe? E eu vi que o Espírito Santo me constrangia naquilo ali, sabe? E não só naquilo ali, mas nas músicas também que eu escutava, nos narguilé que a gente fumava lá. E aí eu decidi, cara, não ter mais aquilo ali. É a renúncia, né? É a renúncia. Verdadeira renúncia mesmo. E foi um momento assim que eu senti assim, cara, eu tenho que parar com isso, cara. Tipo, não tá me trazendo felicidade nesse ambiente, sabe? E aí eu comecei a colocar mais louvor, comecei a ler também um pouco mais, antes que eu não lia. E hoje eu vejo assim, cara, não seria tipo uma perda, né, esses clientes. Mas eu vejo assim, cara, como se fosse o que nós comentamos antes. Aonde Deus quer que você esteja, não é as pessoas que você está perdendo, sim, mas você está ganhando algo, né? Que a perca, eu vejo assim que eram pessoas que iam te fazer você voltar de novo para o que você era antes, sabe? Não adianta você ter pessoas assim que não te agregam em nada. E aí eu vi que essas pessoas começaram a se afastar. E não era pelo meu corte, né? Era por cerveja, por narguilé, por pela mudança, né? também que tinha, sabe? E só que nesse tempo que aconteceu isso, eu vi que Deus trouxe outras pessoas, outro nível de pessoas. Perfeito. Que eram as pessoas que eu queria estar perto. Que eram as pessoas que amavam Jesus, e eu também estava sentindo isso, sabe? E aí eu falei, cara, eu quero que o Senhor me mande mais pessoas assim. E aí até eu vejo que não foi só a barbearia que o ambiente que mudou, mas eu vi que os meus amigos também se influenciaram, como o Wesley falou. A gente tinha uma amizade ali muito massa, que a gente bebia junto, naquele tempo assim era loucura, né? Que daí tem o Patrick lá da loja, tem o Juliano também, que é tatuador, e tem mais outros guri que trabalham lá na loja. E aí eu vi, cara, chegou um tempo assim que comecei a viver bastante isso, comecei a frequentar mais igreja. Eles começaram a olhar a minha transformação, começaram a olhar assim, cara, o que esse Tom tá carregando, sabe? E aí eu vi que eles começaram a mudar, sabe, também. Começaram a andar mais junto de mim, mais perto de mim. E hoje eu sou muito grato por eles também. Tem o Cauê também, que é um cara também que eu amo muito a vida dele também, que é um cara muito massa. O Patrick ali também, o Juliano. E eu vejo que essas pessoas ali que começaram a andar comigo, começaram a também querer mudar, sabe? Até teve um casamento coletivo agora na igreja lá. Esse faz uns 2 ou 3 finais de semana. E aí eu tive a experiência de presenciar o casamento do 2 amigos meus, sabe? Glória a Deus, caramba. Mas... E aí, cara, eu tava lá presenciando o casamento deles assim. E aí eu fiquei olhando, cara, que massa, sabe? Que massa você viver isso mesmo, sabe? Você morrer por Cristo, porque eu vi a transformação nas pessoas, sabe? Eu vi aquele olhar diferente do que elas tinham. E aí eu comecei a agradecer, mano, porque, cara, Jesus não transformou só a minha vida, mas transformou a vida deles também, sabe? Verdade. Que eles começaram a olhar e o Tom casou, né? O Tom começou a mudar o ambiente dele. Hoje tu vai lá na loja do Patrick, mano, tá escutando louvor também, entendeu? Que bênção. E, cara, isso é muito gratificante, sabe? Eu vejo que a transformação, mano, ela começa por você, sabe? E também eu vejo assim que você é um livro, sabe? Que as pessoas estão lendo. Eu sempre vejo assim como as pessoas estão vendo você. Aí elas começam a ler você, não, cara, eu vou ver que o Tom mudou mesmo, então eu vou começar, né? Quero frequentar, quero ver o que tá acontecendo com ele. E eu senti que as pessoas naquele momento que eu tava
indo na igreja, eu tava, tipo, recém-convertido, tinha me batizado, as pessoas começaram a me ver com outros olhares, sabe? E aí sentiram, assim, de andar mais próximo de mim. E hoje eu vejo que elas mudaram também viram que algo também elas tinham que mudar, sabe? E hoje, cara, eu sou muito feliz, sabe? Por a minha vida tá mudada, assim, cara, tipo, tá do jeito que hoje o Wesley foi lá também. Hoje a gente, cara, não conversa mais sobre algo assim que sobre tabeldo numa cadeira, né? Que nem... assim, mas nem conversava nessa época, o cara dormia na cadeira. Sabe, hoje a gente tava conversando de Jesus, mano, sabe? Isso. Sobre algo que antes a gente não conversava. Sim. E não é só com Wesley, com outras pessoas também, sabe? E hoje eu sempre peço pra Deus, assim, que aquele ambiente não é meu, é dele. Amém. E que aquele ambiente seja usado pra ele, sabe? Amém. Todos os dias. E eu sempre falo assim que aquele lugar seja usado para pessoas ser curadas, pessoas ser alcançadas e para ser um ambiente assim acolhedor, que as pessoas entram ali, se sentem bem e que até tipo compartilha algo assim que sentir, sabe? Porque é um ambiente legal, cara. Tipo, Wesley sabe como que é lá, tipo, também foi lá, né, pastor? Tu viu que é um lugar assim, cara, calmo. Eu vejo até as pessoas falar, cara, que ambiente diferente aqui, mano. Tipo, tem uma paz aqui dentro, sabe? É porque o mundo espiritual a gente sabe que é mais real do que tudo isso que a gente tá vendo com os nossos olhos, né? E às vezes é normal, cara, tu chega num ambiente, um ambiente pesado, um né? ambiente que tu não sabe. Na verdade, nós cristãos às vezes sabemos, né, identificar. Mas também, pelo outro lado, tu chega em outros ambientes, uma paz, uma calmaria. Eu lembro aquele dia que a gente foi lá cortar ali no início do ano, né? Nosso retiro. Cara, tranquilo, não dava, a gente ficou um tempão lá, meu Deus, não dava vontade de sair, porque é muito além do corte, que nem você disse, tem um propósito maior por trás, né? E hoje eu vi que, assim, cara, eu vejo que o meu sentimento, assim, mano, o que eu recebi, eu quero passar para outras pessoas, sabe? Amém. Eu não quero que parem em mim. Até eu comentei hoje com o Wesley, né? Que até nós comentamos sobre a passagem de Pedro, né? Sobre ser pescadores de homens, né? E aí, cara, eu até todos os dias, mano, eu oro para aquele ambiente. Às vezes as pessoas entrar e ser tocadas, sabe? E eu vejo assim que já tá sendo assim. Eu vejo que pessoas entram assim e já pergunto, cara, tipo, do nada, mano, perguntam como é que tá na igreja, Tom? E pessoas que não estão convertidas, sabe? Como que tá legal de ir lá, onde que é, sabe? Pergunto, querem saber mais sobre isso. E eu vejo que tem pessoas ali fora famintas, mano, sabe? Tem. Famintas. E precisando, né, conhecer o amor de Deus. E a gente tem que, cara, ser uma ferramenta, né? Ser usado por isso. Ser um instrumento, né? Nas mãos de Deus. E eu vejo que hoje eu sou esse instrumento. Amém. Hoje a minha profissão, cara, até hoje também nós comentamos, né? É um lugar, cara, que, cara, tem uma facilidade de falar do amor de Deus, sabe? Tem uma facilidade das pessoas saber conhecer, né? O amor de Deus. E ela se sente tão amada que até esse dia eu tava atendendo um cliente, cara, e aconteceu, cara, uma coisa assim que eu fiquei bem feliz. Eu tava conversando com um cliente meu e aí chegou um cara assim novo, um cliente novo. E aí ele tava cortando com o Andrezinho. E aí o louvorzinho lá, a gente às vezes cantando, né? Tipo, louvor, falando assim, conversando com o cliente. E a gente tem o costume, tipo, de brincar, né? Tipo, é um ambiente muito família, muito família mesmo. E aí a gente começou a falar, daí eu comecei a falar, tipo, a falar do amor de Deus com um piazão lá que tava lá. E aí comecei a pregar pra ele, sabe? E tipo, do nada começou a fluir assim. E aí o cara do lado da cadeira começou a ficar, tipo, escutando nós, né? E a gente, cara, pregando assim, e eu falando de Deus pra ele, e ele perguntando onde que era a igreja. E aí eu falei pra ele sobre o que aconteceu comigo, meu primeiro dia que eu fui na igreja. E aí, do nada, eu falei bem assim, cara, eu fui
em várias igrejas, cara, me senti tão ruim assim por causa do preconceito. E aí eu fui nessa igreja que eu tô e me senti acolhido, mano, amado, cara, tipo, e mesmo do jeito que eu sou, sabe, a minha aparência, eu fui amado naquele lugar, me senti acolhido mesmo. E aí ele ficou prestando atenção e falou, cara, tu acredita que eu também tô nesse mesmo sentido aí que você passou ali? E aí eu falei, sério? Daí eu parei de conversar com um, comecei a conversar com o Já outro. foi pra outro. E naquele tempo comecei a conversar com o outro e falei, cara, tu tem que conhecer, mano, esse lugar. Eu digo bem assim, cara, lá eles querem saber do teu coração, mano, sabe? Eles querem conhecer como você não o teu físico, né? Mas eles querem conhecer como você é por dentro, mano. E aí ele falou, cara, eu fui em várias igrejas, fui julgado e até hoje eu tô afastado por isso. Ele falou também, começou a compartilhar algo pra mim, assim. Ele falou também, minha mãe é cristã, mano, só que é daquelas cristãs lá bem... que nem eu falo, eu incomodo a minha mãe, porque a minha mãe é pentecostal, né? Fervorosa. Só que é algo assim que eu vejo assim, cara, as pessoas estão ali fora precisando de um amor, sabe? Que nem eu comentei, precisando de um abraço. E hoje elas não querem conhecer Cristo por causa disso, mano. Porque as pessoas não sabem mostrar pra elas o caminho verdadeiro, sabe? Que é o amor dele. Claro. E as pessoas julgam antes de chegar e acolher a pessoa, sabe? Atira a pedra primeiro, né? Tirar a pedra primeiro. E aí, naquele dia, o cara saiu, agradeceu pela conversa e o outro meu cliente também falou, cara, que massa, mano, tá num ambiente assim, falando de Deus, assim. E aí ele chegou e foi trabalhar no dia seguinte, esse que a gente tava comentando que era cliente novo. E aí eu fui atender na outra semana um outro cliente meu que já é de tempo. E ele falou, cara, veio um guri aí, sim, tal. E ele chegou de manhã cedo Daí ele falou, o cara veio aqui cortar o cabelo, eu indiquei ele. Daí ele falou, como é que ele era? Ele falou, sim, ele era assim. E aí eu falei, cara, veio. Ele cortou com o André. E aí ele falou, cara, eu cheguei de manhã cedo na empresa e o cara botou um louvor. Olha só. Olha só. E aí eu falei, sério? Ele falou, sim. E aí ele falou, cara, semana inteira, mano, tipo, rodando louvor, mano. E eu falei, ele pensou, o que tu fez? Eu falei, cara, eu conversei com eles, né, sobre o que aconteceu comigo, né, da minha conversão. E aí ele falou, cara, ele se sentiu tão bem aqui nesse lugar, mano, que ele falou que quer conhecer a igreja, quer conhecer, bênção, quer voltar pra Jesus de volta, quer ser amado de volta, né, que a gente tinha comentado, né. E eu vejo que tem mais pessoas, cara, assim, sabe? Tem. Muitas pessoas. E eu sempre peço para que Deus use a gente mais, sabe? Que use pra gente falar sobre Ele, falar sobre o amor dele, sabe? Porque eu vejo que nem... Cara, o meu ambiente, mano, é propício pra isso, sabe? Claro. Aí tá uma prova na prática do que eu já falei, já vi muitos pastores falando também, que às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso ser um líder, ou de uma célula, ou... Vocês falam PG, acho que é, não? É GC. GC, enfim, ou preciso ser um pastor para pregar a palavra. Não, cara, tu pode ser um médico, tu pode ser um barbeiro, tu pode ser um mecânico, tu pode ser um jogador de futebol e pregar a palavra de Deus dentro daquele ambiente, transformar o ambiente que você está e transformar vidas. Olha isso, talvez... Muitas igrejas estão passando meses e às vezes até anos num bolinho de pessoas sem conquistar ninguém, por às vezes o julgamento, falta de amor e tal. E aí tá um barbeiro que muda o ambiente, que fala de Jesus, que prega a palavra e aí tá transformando vidas. Então não é sobre um título do ser, ou enfim, do que eu tenho, mas é sobre você ter o Espírito Santo e deixar que ele te use, né, Tom? Sim. E é o que ele tá fazendo lá, né? É o que ele tá fazendo. E glória a Deus pela tua vida, no que Deus tem feito, é muito louco. Eu conheci o Wesley
já aqui na igreja, então não sei do passado dele. E é muito louco quando eu escuto ele falando, porque eu não vi esse Wesley que ele fala, que ele conta. E eu também não conheci esse Tom, tô conhecendo hoje a tua história aqui. E pra ti, como é hoje olhar pra trás e olhar pra aquele Tom, pra tua casa, pra tua família, e olhar hoje o que você sente assim no teu coração? Gratidão a Deus, qual o sentimento que você tem? Cara, hoje eu sou aquele cara muito grato, sabe? Eu sou um cara que agradeço por tudo que tá acontecendo hoje, até por tudo que eu comentei ali, que eu passei. Hoje eu e a minha esposa estamos comemorando agora um filho que tá por vir aí. Glória a Deus, parabéns, Tom. E vai ser uma menina, vai ser uma menininha. E até o nome é Elisa dela, o nome é Elisa. E o mais legal disso, cara, que nem eu falo, eu sou muito grato por Deus. Porque eu vi que Deus transformou eu primeiro e transformou a minha esposa para realizar o nosso sonho de novo, sabe? Que era o nosso filho. E eu vi que no tempo que a gente tinha perdido era Noah, o nome do nosso filho que a gente perdeu. Aquele tempo a gente não conseguia ser uns pais de verdade, sabe? E hoje eu vejo que os adolescentes de hoje, cara, estão ali fora sem saber quem é Cristo, mano, não sabe? Sem ter um encontro verdadeiro com Cristo. E hoje eu vejo que é a nossa geração, cara, sabe? Os nossos filhos são a nossa geração. Sim. E vai depender deles, né? Sabe? O que eles vão levar mais adiante, que seria o nosso... o que a gente recebeu hoje, o Evangelho, né? É a pregação, falar do amor de Deus, que a gente comentou. E hoje, cara, eu sou muito grato por Deus ter me transformado e hoje eu dar um caminho melhor para minha filha, sabe? Amém. E que nem o que aconteceu ali, a gente ia ter o Noah, né? Que é o nosso filho. E aí, antes disso, eu vou compartilhar algo assim que a gente teve um chá de revelação. E aí, nesse chá de revelação, eu tive... eu e minha esposa tinha escolhido um nome e era tipo de um piá. E a gente não conseguia achar nome de menina. E aí ela falava pra mim, amor, acho que é um piá. E aí eu falei, amor, acho que eu também não tô conseguindo achar o nome de menina, não vem. Aí comecei a orar, né, sabe, pra que Deus mostrasse um nome legal de menina. Só que não vinha o nome, sabe? Não vinha, tipo, vinha só o nome do piá. E aí eu falei pra ela, mas então vamos fazer o chá de revelação. Aí fomos fazer o chá de revelação, né? Aí vamos fazer o teste pra ver o que era, se era piá ou menina. Aí não ficou com nós o teste. Aí fizeram uma surpresa em nós. Aí se reuniu, tipo, as amizades que a gente construiu ali na igreja, que a gente conseguiu andar junto ali, que é uma amizade muito massa, cara. Tipo, cara, umas pessoas assim que... te aproximam de Deus, né? Me aproximam mesmo, sabe, de Deus. São as essa é a amizade verdadeira. Que nem eu falei, amo mais Jesus, assim, sabe? E que eu vejo, assim, que essas pessoas, cara, são as pessoas mesmo que me trouxeram de volta, sabe, pra vida, né? Amém. E nesse tempo, assim, foi feito o chá de revelação. E aí veio a menina, tipo, no chá de revelação. E aí eu fiquei assim, cara, eu e ela tinha escolhido piá, né? Piá não tinha nome de menina. E aí nós ficamos meio que, tipo, chocados, né? Mas não triste. E aí veio esse casal, cara, que eu amo muito a vida deles, que foi por eles que hoje a gente tá aqui também. Nossa vida mudou muito também por ele estar sempre com nós, aconselhando, dando direções também. Ela falou pra nós algo assim, até anotei que iria compartilhar aqui com vocês. Claro, fica à vontade. E aí, quando a gente descobriu, né, sobre a gravidez, eu vi que era menina, né, a gente ficou assim, e ela teve um sonho, sabe, um dia antes. E aí ela queria saber a gravidez primeiro, pra ter certeza.
Sim. Deus tinha falado com ela e ela queria saber o teste para falar para nós. E aí ela comentou com nós, assim, o que Deus tinha compartilhado com ela. E aí quando a gente tava lá, abraçado, assim, tipo, eles tudo comemorando e a gente, tipo, sabe, sem reação, né? Porque a gente não tinha o nome dela, não tinha nada, que nós estávamos pensando em ter um piada novo, né? E aí ela olhou assim, ela falou, Deus falou comigo ontem de noite, e aí ele falou assim, que seria um novo tempo, uma nova estação, e que Deus preparou para nós. E aí eu fiquei pensando, né? Novo tempo. Aí eu falei, cara, então ele nunca faz as coisas tipo repetida, né? E aí eu vi que ele fez algo assim que não queria que a gente vivesse aquilo lá que a gente sofreu, sabe? Ele ia trazer algo novo pra nossa vida. Amém. E isso seria uma menina. Que bênção. E cara, hoje eu vejo que é uma alegria imensa, sabe? De estar acompanhando a gestação da minha esposa. E cara, trouxe uma alegria pra nós, sabe? Dentro da minha casa. E eu vejo, tipo, de saber que vou ser um pai de uma menina, eu vejo que eu tenho mais compromisso, sabe? Eu tenho que buscar mais, a Deus, eu tenho que orar por ela, sabe? Ser o espelho pra ela, né? E eu vejo, assim, cara, que não foi só a minha mudança, mas eu vejo que a minha mudança vai fazer ela também achar um marido melhor pra ela. Amém. Como eu, Amém. né? Sou pra minha esposa, sabe? E cara, quando eu vi aquilo lá, mano, eu me senti assim, sabe, feliz mesmo, sabe, tudo que Deus estava entregando pra mim. E cara, não parou aí, mano, tipo, nessa caminhada ali, hoje eu vejo que nessa parte de conversão, eu vi que a minha mudança também fez algo muito maravilhoso, sabe, na vida da nossa casa. E a nossa casa também foi espelho para outros casais. Sim. Amém. E hoje sou feliz também que eu sou um líder de GC também. Amém. Que é algo que eu sempre pedia para Deus também, quando eu estava caminhando mais com Ele assim, e andando com pessoas também que buscavam Ele bastante. Eu pedia para Deus sempre ser um cara assim que cuidasse de vidas, né? Mas a gente tinha um GC lá na barbearia, não sei se tu lembra. Sim, eu lembro. A gente tinha um GC lá na barbearia, a gente começou lá. De homens, né? Era de homens, só que né? naquele tempo eu só cedi o espaço. Só cedi o espaço Não pra era trazer. líder. Não era líder ainda. Sim. Daí eu comecei a gostar, tipo, sabe? Comecei a sentir o anseio de cuidar de casais, mano, sabe? E aí a gente começou a frequentar um de casais, a gente saiu daquele que a gente tava lá, foi multiplicado, daí eu acabei também sendo multiplicado, porque eu tava num de casais. E aí eu comecei a cuidar, tipo, de casais, né? Tipo, só que nisso, eu vi que esses meus amigos, tipo, começaram a, cara, conhecer Jesus também, andar junto com nós ali. Aí casaram, sabe? Tipo, regularizaram a vida deles, assim. Começaram a andar com nós, aí, tipo, orar, jejuar juntos, sabe? Influência, né, Tom? Cara, influência, né? Eu vi, cara, é isso que eu quero, sabe? E aí virei líder de GC de casais, cara. Que Daí bênção. fiquei muito felizão. Hoje esses meus amigos que andavam comigo bebendo estão lá no GC de casais, Que sabe? bênção. Amém. E as Glória a famílias Deus. também sendo transformadas, sabe? E não só isso também, né? Tipo, essa semana eu recebi uma notícia também muito legal, até tô me preparando. Eu vou pregar num retiro. Que bênção, mano. E é algo que eu fui E agora vai ser usado por hoje, Deus. Hoje Glória a vai ser Deus. usado pra falar Glória o a amor de Deus. Deus, né? Você olha como é que são as coisas, né, com Deus, quando você decide caminhar com Ele. Sempre tem algo a mais, né? Tipo, o Tom poderia ter parado ali, vamos dizer assim, no retiro que ele teve, parado ali. Não, mas tem mais. Tem mais. Agora, cheguei a pregar num retiro. Tem mais. Tem algo a mais. Tem sempre mais. Com Deus a gente sempre mais. desfruta Sempre mais. a mais, né? E glória a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida. Tu não conhecia teu testemunho por completo, né? Sabia que tu tinha sido transformado.
mas é nítido ver o Espírito Santo em você. E eu queria te pedir fazer uma pergunta para ti. Teus pais são vivos ainda? São. Como que eles ficaram com essa tua volta à casa do pai? Cara, os meus pais ficaram muito felizes, né? Tipo, principalmente a minha mãe, que a minha mãe, ela é mais de oração, assim, sabe? E ela que me ensinou a ser esse cara de oração também. Amém. Mas como eu tinha comentado, o mundo oferece coisas assim que a gente pensa que é felicidade, né? Mas não é. E foi a que sempre me aconselhou, né? Ela, meu pai sempre buscavam, sempre oravam por nós, ensinavam a gente a orar também. E eu vejo assim, cara, que hoje eu me arrependo, mano, de não ter conhecido antes Jesus, sabe? Só que eu vejo que é um processo, a gente tem que passar por isso, né? Sim. E como eu falei, né, o mais complicado é que eu tive que conhecer Jesus na dor, né? Na dor. Mas hoje eu vejo que a minha vida foi transformada, né? E hoje eu sou grato, cara, pela vida deles. Até eu tenho uma foto deles aqui, orando. Ali, ó. Olha só. E são, que cara, são um casal, cara, temente a Deus também. São uma bênção mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje você então é um líder, você agora vai ser pai. Agora vou ser pai. Barbeiro. Não no trânsito, né? Só no corte. É muito bom ver o que Deus tem feito. Você tá com quantos anos hoje, Tom? Agora eu completei 34. 34. Então, para todos... É que assim, a média do nosso canal que assiste varia bastante, mas a grande maioria que eu olho ali nos dados do YouTube são jovens, de 18 a 24 anos. E eu creio que o teu testemunho vai muito ao encontro para nossa geração, né? Sim. De 18, 25 anos. Sim. Porque essa geração pensa que o tempo não vai passar. Tipo, que as coisas, eu vou aproveitar minha vida agora e tal, Sim. e depois eu vejo o que eu faço. Só que passa muito rápido, né? Até eu via alguém sempre falando assim, Johnny, quando chegar nos 18 anos, tu vai ver que vai voar. Sim. E é verdade, cara. Verdade, É a maior verdade. Eu achava que era clichê, né, falar isso. Mas é muito verdade. E vocês ouviram um testemunho aqui do Tom, que tá nos ouvindo, que é jovem e tal. E ele falou algo muito importante. Eu me arrependo de não ter conhecido antes. E eu falo algo ao contrário do Tom. Eu sempre falo, o Wesley é prova aqui na igreja. Ele fala assim, eu sou privilegiado de ter conhecido a Jesus cedo. E muitos jovens têm sido privilegiados de ter conhecido a Jesus cedo, com 12, 15 anos. Então aproveita essa oportunidade. Porque aquilo que o Tom tá vivendo com 34, você pode estar vivendo com 25. Você pode adiantar muita coisa na tua vida. Sim. Você pode subir muitos níveis na tua vida. Sim. Que você nem imagina, que você nem sonha. Mas tudo passa por algumas coisas que o Tom falou aqui. Entrega, renúncia, amor. O ponto do amor é muito importante. Perdão. É muito importante. A Thay um dia nós sempre oramos, né, por conquistar novos jovens ali para a rede de jovens. E lembra que a gente tava comentando que o pastor Gil, meu pai, né, ele falou assim, vocês precisam descobrir o que é o recheio do bolo para os jovens permanecer. E no meio de uma rede ali, o Espírito Santo falou com a Thay que o recheio do bolo era o amor. E na hora que o Espírito Santo falou assim, é o amor, chegou uma irmã assim do lado e falou com ela, chegou uma jovem nova aqui, Thay, recepciona ela. Daí a Thay falou, a oportunidade que eu tenho de amar. O Espírito Santo falou, já tem oportunidade. Abraçou ela, ficou ali com ela a rede inteira e tal. Então é muito importante esse ponto do amor, muito importante. Mas a gente não olhar com os olhos humanos, mas olhar com o olho de Deus, cara. Sim. Todo mundo é uma vida que pode ser salva, que pode ser transformada, né, Wes? E você foi uma dessas vidas também, né? Amém, glória a Deus. Para mim é uma enorme honra tá podendo escutar teu testemunho, Tom, por completo, né? Por completo. E saber que
eu escutando, né, o testemunho e tudo, saber o quanto você foi sábio em escutar a voz de Deus, mesmo no momento difícil. Isso para nós, homens, jovens, homens que estão escutando, é difícil. É difícil você deixar a amizade de lado, é difícil você deixar a tua opinião de lado. Pro homem isso é muito difícil. Sei porque eu tive que fazer isso também, tive que renunciar minhas amizades. O Tom sabe com quem eu convivi, o Tom sabe com quem eu andava. E eu poder ver, Tom, que você realmente teve esse discernimento de poder escutar a voz de Deus e dizer, não, vou me entregar. Nem tu falou, vou me entregar de cabeça. Se é pra viver, eu vou viver de verdade. Que foi o que eu também falei isso comigo. Eu disse, não, se for pra mim viver, eu vou viver de verdade. Não é pra mim, ficar ali, né, meio termo ali. Não, vou viver de verdade. Então, pra mim é bem, como pode dizer, bem gratificante mesmo poder ver que esse amor que habita em todos nós aqui nessa mesa e tá habitando nos corações das pessoas que estão escutando hoje, então através do teu testemunho, sabem que muitos casais serão curados. Amém. Através dos teus testemunhos, sabe? Muitas pessoas vão escutar o que você tem para falar e sabe, vão dizer assim, obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu tô podendo receber a oportunidade de não sofrer dor. Tu falou isso, a dor, de não tá doendo e poder servir ao Senhor. Então, Tom, sei que através da tua vida, da Betina, da tua mulher, Deus tem muito para acrescentar para vocês. Deus tem muitas famílias para transformar através de vocês dois. Eu creio muito nisso, através do testemunho de vocês. Nosso testemunho é uma arma. Sabe, o pastor Gil sempre diz isso. Testemunho nosso é uma arma poderosa. E carregue isso com você a vida inteira, mano. E sei que vocês vão salvar muitas pessoas pro Senhor. Amém. E algo que tu falou também, né? Que você veio pela dor, mas muitas vezes as pessoas, acontece algo ruim, culpam a Deus e se afastam de Deus. Onde tá Deus? Deus não existe, às vezes até se tornam ateias. Mas no teu caso, você foi até Deus. E aí me levei um louvor que eu gosto muito, que fala assim, tu tens meu coração no dia bom, no dia mal. Nós precisamos confiar no Senhor no dia bom, no dia mal, se entregar, para que aí sim a gente possa viver um novo tempo, algo novo. Muitas coisas a gente não vai entender, vai doer, a gente não vai entender, mas um dia, quem sabe aqui nessa terra a gente ainda entenda, ou quem sabe conversando um dia lá pessoalmente com o Senhor no céu, a gente vai entender alguns mistérios que aconteceram na nossa vida, algumas coisas que aos olhos humanos é inexplicável, mas Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem algo por trás. Tom, para nós indo pro finalmente, eu queria que você deixasse uma mensagem, olhando para todo esse testemunho que você contou, para tudo isso que foi falado aqui, amor, renúncia, entrega, a presença de Deus, queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, qualquer coisa que vier aí do Espírito Santo, que você possa falar aí para os inscritos do canal e para quem está nos assistindo. Sim. Cara, a hora que você estava comentando ali me veio assim sobre não deixar, né, buscar Deus pela dor mesmo, sabe? Mas buscar Deus pelo amor. Porque hoje em dia a gente precisa muito dele, sabe? Pra nossa vida ser diferente, sabe? Ser, eu digo, uma família estruturada, sabe? E também pela geração de hoje que está vindo, a gente ser dependente dele, sabe? Eu sempre falo sobre a gente viver na presença. O que mais a gente tem que ter dele é a presença. Amém. E até esse dia eu tava lendo um livro, cara, e me chamou muita atenção. Eu tava lendo O Caçador de Deus. E aí nesse livro me veio uma frase que fala assim pra gente não buscar as mãos, mas buscar a face dele, né? E eu digo assim, cara, os jovens que estão assistindo hoje, sabe? Cara, não deixar de buscar ele pela dor, né? Mas buscar pelo amor dele mesmo, sabe? Amém. Para que isso dê continuidade na vida deles, para eles serem umas pessoas melhor também, para a família deles, para os filhos deles, sabe? Amém. E cara, ser grato por tudo, sabe? Só por hoje a gente tá aqui, que nem hoje eu tava vindo aqui, cara, pensando, cara, olha quanta coisa tá acontecendo na minha vida, mano, sabe? E hoje eu sou grato, mano, por tudo que aconteceu na minha vida,
E ser grato mesmo, sabe? Ser um cara grato por tudo que Deus tá fazendo na tua vida, pelas oportunidades que Deus tá colocando, sabe, nas tuas mãos. E ser sempre, tipo assim, um cara assim, um cara buscar mais, sabe, ele, um cara que busca mais a presença dele e não deixar, sabe, eles se afastar. Tipo, que nem eu vejo hoje os clientes que eu tenho lá, que vão lá, cara, hoje estão precisando disso, sabe, estão precisando de um amor, estão precisando de uma conversa assim sobre Deus, estão precisando às vezes ser acolhido, sabe? E, cara, não importa onde as pessoas estiver, cara, o que estão fazendo, mas que sejam usados, sabe? Para falar do amor de Deus. Amém. Tanto que nem você falou ali, pastor, tipo, sobre... não importa a profissão que você é, barbeiro ou, né, qual profissão que você tiver, mas, cara, se tiver uma oportunidade, mano, pregue pra essa pessoa. Amém. Fala do amor de Deus pra essa pessoa e aproveite, cara. Aproveite a oportunidade, porque só passa uma vez, sabe? Amém. E às vezes tu vai poder ajudar essa pessoa e às vezes tu fica pensando, cara, mas será que é isso? Eu queria contar algo que aconteceu lá na barbearia também. Pode contar, fica à vontade. Cada testemunho conta. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Homem, 2 anos e pouquinho por tudo que aconteceu. Eu ia comentar isso antes, agora é bom que tu falou isso. Parece que já é algo tipo uma década, ele tá falando aqui. Tempo. E é coisa breve, é um breve tempo. Meu Deus, tu tá quanto tempo aí na igreja? Bem mais. Vai fazer uns 5 anos. Não, vai fazer 6, mano. Olha isso, então tipo 6 assim... anos. Cara, tá no início, vamos dizer assim, das coisas que Deus tem pra tua vida, porque, né? Porque, eu vim pra igreja, eu tinha 15 pra 16. E eu vou fazer 21 agora já. Faço, tô ficando velho também. Essa a experiência que eu quero contar com você, foi minha primeira experiência com o Espírito Santo. Top. Que experiência eu digo assim, eu tinha de tudo que aconteceu. Eu tava atendendo um cliente lá também, e aí eu tava com o Marquinhos, tu conhece o Marquinhos? Sim. Né? E aí o Marquinhos, cara, é um homem de Deus mesmo, sabe? Tipo, é um cara assim que se o Espírito Santo falar pra ele orar por alguém, ele já vai lá e começa a orar. E aí aquele tempo eu tava, tipo, cara, andando com pessoas assim, mano, sabe? E aí eu tava atendendo um cliente assim, e o Marquinhos atendendo outro cliente. E aí eu atendendo o cliente assim, o meu cliente começou a tipo, cara, desmaiar na minha cadeira, mano. Caramba. Do nada assim, ele ruim. Aí eu olhei pra ele assim, pálido, tipo, já, tipo, o olho fechando, sabe? E aí o Espírito Santo falou pra mim orar por ele, mano. Sabe, orar por ele. E aí eu falei, tipo, na minha cabeça, eu falei, cara, será que é isso? E eu fiquei pensando, foi a minha primeira experiência, sabe? E aí o Espírito Santo falou de novo, tipo, pra mim orar por ele, sabe? E aí eu fiquei assim, quando eu vi o Marquinho veio, botou as mãos nele e começou a orar. Porque... naquele momento lá, eu não escutei a voz, sabe, dele. Né? E aí, o Espírito Santo usou outra pessoa que tava do meu lado, que era o Marquinhos. E o Marquinhos começou a orar por ele, e orar assim. Cara, do nada, mano, voltou. E eu olhei assim e falei, cara, que isso? Não podia ser eu que tinha vivido isso, né? Vivido isso. E aí, eu fiquei olhando, cara, eu quero mais isso, quero mais. Quero... saber, conhecer mais, né, sobre isso, né? E aí eu vejo que, cara, todo dia a gente tem a oportunidade de fazer isso, sabe? Todo dia a gente tem a oportunidade de escutar o Espírito Santo, sabe? E cara, não deixar, sabe? Verdade. Se ele falar com você pra você orar por alguém, vai lá e ore, cara. Vai lá e faça isso. E que nem ali, o cara tava precisando de uma oração naquele momento, sabe? E depois ele comentou até com nós, cara, eu vou ter que contar isso aqui lá na igreja, vou ter que contar lá na igreja. Porque algo assim que, cara, ele tava muito ruim, mano, tava muito ruim, sabe? E eu vejo, cara, que aonde a gente tiver, mano, o Espírito Santo vai usar, a gente vai poder falar, né, tipo, Jesus pra ele, vai orar por ele, sabe? E o cara aproveitar as oportunidades que Deus coloca, né? E eu queria compartilhar isso. Não tem mais Glória coisa, a Deus. mas
Aí a gente vai ficar... Isso sobre oportunidade, né? É algo em que vem matucando muito tempo na minha cabeça, né? Até quando a gente tava falando sobre o canal, sobre oportunidade, sabe? Deus anda falando muito comigo. E quando a gente lançou a meta, que a gente tá com a meta dos 3 mil inscritos, né? E daí eu tava olhando pros cartões que foi feito, né? A gente fez 1000 cartões ali, então são 1000 oportunidades. Consegue pegar ali pra nós, Tom? Pega ali pra nós. Traz aqui pra mim. São 1000 oportunidades em que a gente vai entregar. Eu não sabia pessoas. que 1000 era tanta coisa. 1000 cartões. Então, a gente tem que aproveitar aquilo que Deus nos dá, né, Tom? Que nem você comentou, a gente tem que aproveitar aquilo que Deus concede pra nós, né, mano? Então, a gente não deve deixar passar a oportunidade, né? A oportunidade de falar, a oportunidade de orar, a oportunidade de... Nem a gente vai fazer agora na convenção em que a gente vai, né? Das pessoas poder conhecer o canal, poder conhecer esse testemunho, poder conhecer o resto dos testemunhos que estão no canal, né? Então, eu acho isso um ponto muito importante, da gente não deixar passar a oportunidade. O pastor Gil sempre diz, né? Que a oportunidade, ela é careca. Não tem como agarrar pelos cabelos dela. Passou, já era. Passou, já era. E o Tom falou algo muito interessante que já me veio a minha palavra de sábado, tu vai lembrar. Que ele ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. Alguém ouviu e obedeceu. Eu preguei sábado sobre isso, Tom, aqui na igreja, que Saul recebe uma ordem de Deus através do profeta Samuel para matar os amalequitas e o rei Agag, se eu não me engano é o nome dele. E além disso, todos o rebanho, tudo que eles tinham de coisa. E Saul vai lá, mata um que outro, ganha a batalha ali, mas pega o rebanho para ele e não mata o rei. Aí o profeta Samuel fala assim, você desobedeceu a Deus. Daí o próprio profeta Samuel vai lá e mata o rei e fala assim, eu vou levantar alguém que será melhor do que você. E ele levanta Davi. Davi viveu tudo que viveu. Quem sabe tudo que Davi viveu era para Saul viver. Era para ele ver. Se ele obedecesse a voz de Deus, obedecesse o que Deus tinha para ele. Então é muito interessante isso. Se você não ouvir, beleza, alguém vai ouvir e vai viver aquilo que era para você viver. Exatamente. E às vezes coisas até maiores. Isso. Né? Se você não então, quer, Deus vai levantar sempre outro então para é muito cumprir interessante aquilo. Isso. Que esse testemunho, esse podcast, os podcasts que a gente grava, ou o nosso próprio testemunho quando a gente vai falar com alguém, possa transformar uma vida, né? Transformar alguém, o Espírito Santo mudar. Amém? Amém. Mais algo, Wesley, que tu gostaria de questionar, pedir? Que nem o Tom falou, se nós falasse tudo, entrasse um monte de assunto, nós ficávamos aqui a noite inteira. Né? Pra mim, meu coração só explode de alegria nesse momento, porque Tom, tá ligado que Tom é minha família, né, mano? Eu gosto muito de você, mano. Eu conheci você há muito tempo, né? E eu gosto muito de você, mano. Amém. Teu coração, mano, é um coração muito bom, mano. Eu lembro quando às vezes eu ia na barbearia e eu não tinha dinheiro pra cortar. E você dizia, não, mano, deixa pro mês que vem. Nossa. Eu lembro, mano. Talvez você não lembre, mas eu lembro. Então, mano, pra mim, mano, ver que você segue o mesmo Senhor que eu sigo, o tanto que Deus transformou a tua família, mano, pra mim não tem preço, mano. Pra mim não tem preço. Tu é e sempre vai ser meu cabeleireiro, mano. Tamo junto, mano. E que um dia a gente possa tá gravando outro podcast aqui com a família completa. Até com a bebê, esqueci o nome. A Elisa junto. Falando um pouco mais. Elisa, promessa divina. Promessa divina. Que bênção. Amém. Que bênção. Tom, obrigado por você ter vindo junto aqui, por tirar esse tempo. Agradeço também o pessoal da Metanoia que vai estar assistindo esse podcast, o pastor Thiago, que... Ah, tá. O pastor Thiago, toda a família Metanoia, que vocês possam crescer, avançar cada vez mais. A gente veio o Natanael aqui já de lá também. Sim. Veio outras pessoas de outros ministérios aqui, eu sempre tenho falado, a gente precisa se unir. O podcast, inclusive, é para isso, para quebrar esse paradigma. Ah, Sim. Não, eu sou da Eira, eu vou pro céu da Eira. Você é da Metanoia, você vai pro céu da Metanoia. Não, a gente vai todo mundo pro mesmo céu. Claro, você gostou lá, o Wesley gostou aqui, mas tá todo mundo no mesmo propósito. Ir pro céu. Onde você se sente bem, né? Claro, exatamente. Então um abraço pessoal da Metanoia, compartilhe, se inscrevam, vocês aí, os amigos do Tom, toda a galera que vai estar assistindo esse podcast.
de que a gente possa cada vez mais falar de Jesus, né? Porque já que o assunto é Jesus, falamos de Jesus, né? E é essa frase que a gente fala no final aqui, Tom. Tu vai falar junto com nós, tá? Sim. Tem que colocar nessa missão, nessa bronca. Nós vamos olhar para aquela câmera ali do meio. Eu vou falar 1, 2, 3 e a gente vai falar, já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Deu para decorar? Já que o assunto foi de Jesus, falamos de Jesus. Dá pra fazer? Bora. Então vamos lá. Então, 3, 2, 1. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Valeu, galera. Abraço, obrigado, galera. Tom. Obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço, né? Tom, valeu.